Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre criação de audiência, construção, na verdade, né? Que a audiência a gente não cria, a gente constrói ela. E por que que eu quero falar desse assunto? Primeiro, porque eu estou começando esse projeto novo, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, e eu quero mostrar como eu faço, né? Como que é a minha linha de raciocínio, qual que é a minha estratégia para poder construir audiência. Por que que eu quero mostrar isso para você? Primeiro, porque não é um bicho de sete cabeças. E principalmente, se você é um bom profissional ou entende muito do que você faz, você entende a importância de criar audiência. Muito provavelmente foi por conta disso que você chegou nesse vídeo. Criar audiência exige que a gente produza conteúdo. Não tem outra forma de fazer isso a não ser hoje com a produção de conteúdo. Só que para quem já trabalha, né, para quem tem outra profissão que não seja especificamente criar conteúdo, isso vira uma coisa muito difícil de se executar, porque como o que a internet tem exigido hoje é cada vez mais complexidade, mais profissionalismo nessa produção de conteúdo. E eu encontrei um formato que não seja profissional, mas que não exija essa complexidade. Eu encontrei um formato porque eu precisava disso, além desse tipo de projeto novo. Eu tenho outras empresas, eu tenho uma agência de marketing, eu tenho um estúdio de arquitetura junto com a minha esposa. Então, além disso, além deste projeto, além dessa produção de conteúdo, eu toco outras empresas. Então, minha rotina nem sempre dá para mim ficar produzindo conteúdo o tempo todo. Mas eu já entendi que isso é importante, que faz total diferença, até porque eu trabalho com isso há um tempo, tá? Então, vamos lá. Essa metodologia de criação de conteúdo, ela é simples, ela é prática e ela é rápida. E precisa ser assim para quem não tem tempo para ficar produzindo conteúdo o tempo todo, tá? O que que acontece? Como que funciona essa metodologia? Por que que ela é simples, prática e rápida? Porque ela só usa dois pilares. A gente precisa só de duas coisas para poder ter essa construção e essa produção de conteúdo constante. Quais são essas duas coisas? Essas duas coisas são autenticidade e constância. Você precisa ser autêntico e ter constância na sua comunicação para você poder construir audiência, beleza? E como que eu faço isso, né? Antes de eu te explicar como eu faço isso, eu vou te explicar isso nesse vídeo detalhadamente, mas antes de eu te explicar como eu faço isso, eu quero que você entenda o porquê que você precisa ter constância e autenticidade, beleza? Primeiro, por que que você precisa ter autenticidade? Porque a autenticidade ela vai servir para gerar exclusividade e diferenciação. Vai transformar a sua comunicação numa comunicação única e irresistível quando você é autêntico. Além disso, você ser autêntico vai construir confiança com as pessoas que estão te assistindo, que estão vendo seu conteúdo. Por quê? Porque quando a gente é autêntico, a gente ativa uma coisa no cérebro das pessoas que é o neurônio espelho. E as pessoas elas tendem a confiar muito mais em quem são parecidas com elas ou quem elas querem ser parecidas. As pessoas tendem a confiar mais em pessoas que são assim. Então a sua autenticidade automaticamente vai direcionar o seu conteúdo para essas pessoas que vão enxergar você como parecidas com elas ou como alguém que elas queiram ser, certo? Tenha isso na cabeça. Essas três coisas juntas, esses três pontos que eu te falei juntos, eles criam uma coisa chamada retenção. E a retenção é fundamental para a gente que está construindo audiência, porque não adianta só a gente atrair as pessoas, a gente tem que manter essas pessoas com a gente. E isso é construir audiência, beleza? Então, para a gente ter retenção, é que entra a constância. Por isso que tem esses dois pilares. Então, para a gente poder ter retenção, a gente precisa da constância. Porque o nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade. E além disso, o ser humano, ele associa a constância, né, uma presença contínua àquilo que ele está vendo, como relevância e liderança natural. Quanto mais você está aparecendo na frente das pessoas, por isso a constância, mais elas vão te ver como uma pessoa relevante e como uma liderança, para poder escutar o que você tem para dizer, beleza? Então, a constância vai fazer com que as pessoas acreditam, vejam que você acredita no que você faz, e isso cria uma prova de compromisso.
certo? Quando isso acontece, elas entendem também que você não está tendo um surto criativo, tipo, ah, vou fazer isso aqui. E isso mostra que você é confiável. Isso tudo está baseado na teoria de exposição mera. Não sei se você já ouviu falar dessa teoria, mas ela diz que quanto mais vezes você vê algo, mais familiar essa coisa fica para você, mais segura essa coisa fica para você, e mais você vai preferir escolher essa coisa que você está vendo constantemente, entendeu? Que você vê mais vezes. Essa é a teoria de exposição. Então, com isso em mente, a gente consegue entrar no como você vai ser autêntico e como você vai ser constante, beleza? Vamos aqui para a tela do computador, porque eu quero mostrar isso no detalhe para você e te explicar de uma forma mais palpável para você entender como funciona essa minha estratégia de autenticidade e constância. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo já colocar aqui para você. Opa, beleza, já estamos aqui. Como criar audiência? Então vamos lá. Autenticidade e constância, tá? Como que a gente se torna autêntico? Como que a gente descobre essa autenticidade? Como que a gente coloca a autenticidade nessa produção de conteúdo que a gente vai ter que fazer? Dois pontos. Primeiro, você vai começar pelas suas histórias, tá? Deixa eu diminuir aqui para ir passo a passo. Você vai precisar entender quais são as suas histórias. Que histórias essas, Lucas? Sua história de vida mesmo. Tudo que você passou, tudo que você já fez, como você chegou a ser o profissional que você já é, como você chegou a ser esse profissional que você é hoje, como você resolveu os problemas que você resolve hoje, como que você, quais foram os perrengues que você já passou, dificuldades e tudo mais. Você vai entender isso aqui já já. Mas isso vem da onde? Da sua história. Você não vai falar, você não vai ficar pensando nas coisas que o seu público tem para resolver. Não, você vai olhar para suas histórias e as coisas que você já resolveu, porque isso vai direcionar o assunto para o seu público e vai fortalecer a sua construção de autenticidade e sua construção de audiência. Por que que eu estou falando isso? Quando você olha para a sua história, você vai identificar duas coisas: problemas e os malefícios desses problemas, e os seus resultados e os benefícios desse resultado. Vou explicar para você aqui. O problemas e o malefício, vou te dar um exemplo do que eu estou fazendo aqui agora com você. Qual que é o problema? Você não ter audiência. Quais são os malefícios de você não ter audiência? Você se sentir insignificante, você ter dificuldade para vender, você não ter um posicionamento, você não ter público para poder oferecer o seu produto, enfim, você não ter audiência tem diversos malefícios. Para cada um desses malefícios é um conteúdo que eu posso falar. Eu sei como resolver o problema de criar audiência, por isso que eu estou fazendo esse conteúdo aqui. E quando eu faço um conteúdo no qual eu falo de um problema que eu já resolvi, um problema que eu estou passando, ou um problema que eu sei resolver, eu crio conexão com você, porque você está justamente passando por esse problema agora. Então isso atrai você, tá? Por que que isso atrai você? Porque quando você fala de problema, você ativa uma coisa no nosso cérebro que é a reação de. Não seria a reação de dor. Deixa eu pegar aqui na minha colinha qual que é o nome da reação. Eu estudei isso faz um tempo, então é importante que a gente aqui achei. A gente ativa o circuito de dor e empatia. O que, que é esse circuito de dor e empatia? É quando o nosso cérebro ele, ao ver um problema, ao ouvir a gente falar de um problema que essa pessoa tem, que ela passa, a gente ativa a mesma região do cérebro da pessoa que sofreu esse problema. A gente ativa essa lembrança. E isso faz com que as pessoas se conectem emocionalmente com você, mesmo emocionalmente com aquele conteúdo que você está fazendo. Por isso que para criar conexão e atrair as pessoas, a gente vai falar de problema. Lucas, que problema? Problema do meu cliente? Não, problemas que você já teve e que você sabe como resolver. Eu estou falando aqui de criar audiência porque é um problema que eu tive, que eu aprendi como resolver, mas é um problema que você tem também. Então você é meu público-alvo e eu quero conseguir falar com você, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que a gente ativa quando a gente fala de problema é uma coisinha chamada viés da negatividade.
E o cérebro humano, ele é programado para prestar muito mais atenção em coisas que são ruins, ou seja, problemas, do que em oportunidades. Por isso que você, para conectar com as pessoas e atrair as pessoas, você vai falar de problema. Porque problema para o cérebro humano é igual a perigo. E isso faz com que ele preste atenção imediatamente. Isso ativa um outro sistema, que é o sistema de atenção seletiva. O que é o sistema de atenção seletiva? É justamente quando você fala de problema, meio que o cérebro ele ativa um modo de escuta, porque o problema é igual a uma possível ameaça ou uma solução que está pendente. Essa possível ameaça ou solução pendente é igual a relevância para o nosso cérebro. E tudo que é relevante, o cérebro direciona para você ter uma atenção imediata. Por isso que para atrair pessoas e conectar com as pessoas, você vai falar de problemas. Deixa eu voltar aqui para a estrutura, certo? Entendido essa parte de problema? Só que a gente não pode falar só de problema, porque senão as pessoas elas não vão ficar retidas com a gente. Ao mesmo tempo que a gente fala de problema, atrai as pessoas com problema, a gente tem que passar um outro ponto de vista para ela, ou seja, falar do como resolver isso. É aí que entra você ter na sua história e nas coisas que você fez os seus resultados e os benefícios desses resultados. Por exemplo, resolver o problema de não ter audiência passa pelo resultado de ter uma boa comunicação. Ter uma boa comunicação traz alguns benefícios para você. Sentimento de pertencimento, vender com facilidade, percepção de autoridade para você quando você tem uma boa comunicação e você tem uma audiência. Tudo isso vira benefícios para sua vida. Você consegue se imaginar tendo esse sentimento de pertencimento, você consegue se imaginar você vendendo com facilidade, você consegue imaginar a percepção de autoridade que você teria se você tem uma boa comunicação. Ou seja, a gente cria conexão falando de problemas e gera desejo falando dos resultados e das soluções para os problemas que a gente está trazendo. Você entende? Então, o seu jogo de criação de conteúdo para ser autêntico é você falar dos seus problemas, dos seus resultados, dos malefícios desses problemas e dos benefícios dos seus resultados. Muito importante, todo esse conteúdo para gerar essa autenticidade tem que ser baseado em suas histórias. Então você sempre vai falar de uma coisa que você está fazendo ou de algo que você já fez. Você não vai trazer uma teoria de fora de você, você está falando de uma coisa que você não faz. Porque isso vai, em vez de levantar autenticidade, vai parecer que você está querendo roubar a autenticidade de alguém quando você fala de uma coisa que não está vinculada à tua história, entende? Então, Lucas, mas eu quero falar de uma coisa que ainda não está na minha história. Então, você direciona isso para o que você está fazendo agora. Você fala sobre o que você está mudando na sua história agora, entende? Não fala de uma coisa de outra pessoa ou de que você não está fazendo. Isso vai tirar a sua autenticidade em vez de te trazer autenticidade. Autenticidade não tem nada a ver com você fazer um conteúdo diferente do seu jeito. Não é isso. Autenticidade é a pessoa entender que aquele conteúdo vem de você e não de outra pessoa. Entende? É justamente o que eu estou fazendo aqui agora com você. Estou te falando do que eu faço, do que eu estou testando, do porquê eu estou fazendo isso aqui com você agora, tá? Isso vem de mim, vem do Lucas, da história do Lucas, de quem é o Lucas, do que o Lucas está fazendo. Então é por isso que se define como autenticidade. Beleza, Lucas, entendi como que eu aplico a autenticidade. Como que eu aplico a constância? Vamos lá. Para você ter constância, você também vai precisar de alguns pontos, que é principalmente você definir uma rotina de produção. Essa rotina de produção, ela tem que se distribuir para o Instagram e para o YouTube. Lucas, mas e o TikTok, e o Facebook, e o Twitter, e todas as outras redes de comunicação? Vale a pena você analisar de acordo com a sua história e com quem você conversa, e você analisar em você quais são as redes sociais que você está. Você está em todas essas? Você realmente participa ativamente de todas essas? Eu acredito que não. Muitas das vezes não. E na maioria das vezes, os negócios eles estão atuando dentro dessas duas hoje, no Brasil, dentro dessas principais aqui, que é o Instagram
e o YouTube. Então, até para não ficar muita coisa para você fazer, como a ideia é simplificar, para você poder criar uma audiência de uma maneira mais fácil e mais prática, eu indico que você esteja dentro do Instagram ou dentro do Instagram e dentro do YouTube. Somente essas duas. Ah, Lucas, mas e o TikTok e o Facebook e as outras? Você pode testar depois que você já tiver uma rotina de produção aqui dentro dessas duas, tá bom? Vamos lá. O que que eu oriento você a fazer? Outra coisa importante, tá? Você precisa ter uma rotina de produção, você precisa ter a constância, porque isso vai fazer com que as pessoas, é, já te expliquei ali em cima, isso vai fazer com que as pessoas vejam relevância em você, e isso é fundamental para poder reter elas dentro da sua audiência. É por isso que não tem como você fugir, você vai ter que produzir conteúdo de forma constante, não dá para sair disso. Qualquer pessoa que chegar e falar para você, é, tem como você vender de forma direta, sem você produzir conteúdo e tudo mais. Tem, se você tiver um negócio extraordinariamente diferente do que as outras pessoas estão oferecendo. Só que hoje, muito difícil. Se você é um profissional liberal, se você é um advogado, se você é uma manicure, se você é um restaurante, não sei qual que seria o seu negócio, não sei o que você faz, mas dificilmente você vai ter um negócio exclusivamente diferente, com uma entrega totalmente diferente do que já está sendo entregue. Então, qual seria o seu diferencial? Você entende? O seu diferencial, nesse caso, é você. O seu diferencial é a tua história. O seu diferencial é o jeito que você fala. O seu diferencial é o jeito que você atende, não é? Então, quando você tem isso como diferencial, não tem como você querer vender uma oferta direta, porque você vai entrar na guerra de preço. Por isso que você precisa produzir conteúdo. Não tem como você fugir disso. Você precisa construir audiência e para construir audiência, você precisa produzir conteúdo. Só que produzir conteúdo não precisa ser esse bicho de sete cabeças. Vou te mostrar aqui o que eu te oriento a fazer. O Instagram exige uma frequência alta. O que é uma frequência alta? Você precisa ter mais constância no Instagram do que no YouTube. Então, o que eu recomendo você fazer para ficar tranquilo para você de começo? Stories, você vai ter que aparecer todo dia. Então, todos os dias você fazer uma sequência de pelo menos 5 stories. Nossa, Lucas, 5 stories, cara, como é que eu vou fazer isso? É muito tranquilo. Se você abre o seu stories ali para gravar em vídeo, para você falar de um problema que você já viveu, de um problema que você tem para resolver hoje no seu dia, de alguma coisa que vai acontecer hoje no seu dia, você grava 5 stories falando desse assunto tranquilamente. Tranquilamente você fala desses 5 assuntos nos seus stories. Você tá entendendo? Não precisa mais do que isso. Se você conseguir já estabelecer essa constância de você falar todos os dias sobre qual o problema que você tem para resolver naquele dia, ou falar de um problema que você já resolveu, ou falar de um problema que você está vendo muito acontecer dentro do que você faz, batata, você vai conseguir falar mais de 5 stories. Não tem como você falar menos que isso, tá? Eu mantenho uma frequência um pouco maior que essa. Eu gosto de utilizar ali cerca de 10 a 15 stories. Por quê? Você precisa entender uma coisa: quanto mais frequência você tiver, mais constante você for, mais rápido vão ser seus resultados. Então, isso aqui é o mínimo viável para você executar, tá bom? Qual que é a sua meta? Sua meta tem que ser muito mais do que isso daqui, tá? Vou te explicar depois qual que é a minha. Mas vamos lá. Nos Reels, que é a parte do feed ali, tá? Você vai fazer 3 vezes na semana. 3 vezes na semana é o suficiente para você ter uma constância interessante ali de Reels. Ou seja, você posta na segunda, não posta na terça. Você posta na quarta, não posta na quinta, posta na sexta. Lucas, e final de semana? Se você trabalhar de final de semana, mantém os stories e volta a postar na quinta, tá? Lucas, não trabalho final de semana. Então, pode deixar ali tranquilo, volta com a sua constância na segunda-feira, beleza? YouTube, frequência baixa. O YouTube é muito legal porque você não precisa ter uma frequência altíssima aqui. Uma vez por semana, fazer um vídeo uma vez por semana tá o suficiente. Esse é meu planejamento aqui no YouTube. Um vídeo para você, uma vez por semana, um vídeo mais completo, um vídeo mais denso, com um assunto mais detalhado, para que realmente eu construa uma autoridade com os vídeos do YouTube.
né? Eu uso os vídeos do YouTube justamente para isso, tá? O que que eu recomendo que você siga? Essa rotininha aqui vai ser tranquilo para você poder aplicar uma constância junto com a sua autenticidade. 5 stories por dia, 3 reels na semana e um vídeo no YouTube por semana vai te dar uma constância muito interessante e você já vai começar a colher os resultados dessa comunicação em coisas de uma semana. Se você me acompanhar lá no Instagram, já fica o convite, inclusive, para você me acompanhar lá. Você vai ver lá, eu mostro diariamente qual que é o resultado dessas semanas de produção de conteúdo, dessas semanas, dessas rotinas de produção de conteúdo. Eu mostro lá o que, que isso está trazendo de resultado para mim. Em uma semana executando isso aqui já, o meu perfil que estava zerado, a gente chegou na marca de 200 seguidores. Nossa, Lucas, 200 seguidores não é nada. Do 0 a 200 em uma semana é um número bem interessante, falando de um assunto que não são assuntos populares, é um assunto mais concentrado, justamente para mim trazer para o meu perfil o público certo, o público se identifica comigo, que vê a autenticidade no que eu estou fazendo, e alcançamos mais de 7.000 contas. Então, de fato, a gente está construindo uma audiência de uma forma rápida, aplicando isso aqui, essa constância durante uma semana. Esse vídeo aqui a gente está indo para a segunda semana agora, já da produção. Então já tem um vídeo aqui no YouTube, aqui no canal, se você quiser assistir. Esse vídeo é bem legal, porque eu falo sobre o que faz as pessoas valorizarem você. Então, se você assistir aquele vídeo lá primeiro e depois vir nisso aqui, você vai entender muito mais claramente essa parte aqui dos seus problemas e da sua autenticidade. É bem legal, tá? Bom, fica o convite então para você me seguir lá no Instagram. O link vai estar aí na descrição, Lucas Portaluppi, do jeito que está escrito aí no canal, se você quiser seguir. E também te fica o convite para você assistir o outro vídeo aqui do canal, para você entender como o que faz as pessoas te valorizarem, né? O que faz qualquer pessoa prestar atenção em você. É um vídeo muito interessante para te dar clareza sobre a sua autenticidade, tá bom? Se essa construção de conteúdo ela fica muito mais fácil quando você já tem clareza de quem é você, do porquê você faz o que você faz, tá? Se você tem um mapa, um guia dessa sua comunicação, se você já tem uma estratégia de comunicação definida, tá? Fica muito mais fácil você aplicar essa estratégia de construção de audiência. E justamente para isso, para te ajudar a encontrar esse seu porquê, encontrar esse seu grande diferencial e fazer você ser reconhecido por quem você é, eu estou criando uma consultoria, tá? Que eu chamei de mapa CVC, onde eu literalmente monto um mapa estratégico da sua comunicação. Desde o começo, você entender quem você é e o que você está fazendo, e como você vai comunicar isso e como você vai aplicar isso no seu dia a dia através de uma rotina de produção de conteúdo. Então é bem completo mesmo, já tenho colhido resultados bem interessantes do pessoal. Se você tiver interesse, o link está na descrição também, tá? Tranquilo para você acessar lá. Cara, o que que eu quero? Eu quero a sua opinião sobre esse conteúdo aqui. Queria saber se isso aqui foi relevante para você. Se foi relevante, deixa seu comentário aqui. Se inscreve no canal, porque eu quero trazer mais conteúdos relevantes sobre construção do seu marketing pessoal, tá? Esse é o objetivo desse projeto, te ajudar a fazer você ser reconhecido por quem você é, com uma comunicação verdadeira, né? Comunicar a sua verdade constantemente. Essa é a metodologia que eu utilizo. Então, comenta o que você achou desse conteúdo. Se inscreve no canal para poder dar uma força e ajudar a gente a manter aqui esse projeto. É importante, quero construir uma audiência aqui com você. Se você já está inscrito, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo. Beleza? Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes e quero falar para você também. Eu acredito de verdade que você pode ser reconhecido por quem você é e não pelo que você tem. E para que você coloque essa comunicação para fora, você precisa entender que você já tem tudo que você precisa, só que você ainda não percebeu isso. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.